Olá! O curso de Excel traz hoje como gravar e criar macro em VBA na planilha. VBA é Visual Basic for Application, que é uma linguagem de programação, certo? Muito utilizada em diversos programas. Bem, vamos supor que eu tenho um caso hipotético de uma empresa XYZ no departamento de pessoal. E lá eu tenho um formulário, porque a gente antigamente pedia para a própria pessoa candidata a emprego preencher seus dados, mas a letra ficava muitas vezes ilegível. Então agora a gente resolveu digitar no Excel e após a digitação a gente imprime e pede que para o candidato assinar. Então o que foi que a gente preencheu aqui? A gente fez aqui um formulário bem pequenininho. Na prática ele seria muito maior, né? Apenas a título exemplificativo. Onde a gente coloca o nome da pessoa, aqui no caso José da Silva, o endereço Rua G, número 67, a profissão digitador e aqui a assinatura dele após a reimpressão no formulário. Então o que acontecia? Chegava um cliente, a gente preenchia os dados e depois a gente imprimia. Aí aproveitava essa mesma planilha do Excel para digitar os dados do outro cliente. Só que a gente teria que vir, por exemplo, aqui é mais fácil, porque a gente viria aqui e colocaria assim e dava o del, né? Mas na prática, esses campos não eram assim dessa forma, deixam campos na vertical, na horizontal, né? Estão aqui dessa forma para facilitar o entendimento. Aí o que acontecia? A gente apagava um a um e depois digitava os dados do novo cliente. João Melo, endereço, Rua RF, número 89, profissão, zelador, perfeito? Aí agora a gente vai criar aqui um botão, e também uma planilha, evidentemente, de macro, para que a gente possa fazer isso de forma automatizada. Bem, então a gente vai aqui no botão, em cima, aqui no menu, tem início, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição. Vamos no exibição. Do exibição a gente parte para esse último aqui, macros. E aqui gravar macro. O Excel grava automaticamente a partir desse momento. A gente diz gravar macro, ele apresenta esses títulos. Nome da macro. Então a gente vai colocar o nome aqui da macro, seria recrutamento, certo? Recrutamento. Ele pede uma tecla de atalho, nós não vamos colocá-la, certo? Mais adiante eu vou fazer uma aula com isso. Armazenar macro nessa pasta de trabalho. A descrição aqui seria formulário de recrutamento. Formulário de recrutamento. E damos um OK. A partir desse momento, o Excel está gravando, certo? Então, tudo que a gente fizer, logicamente, se a gente terminar, a gente vem aqui e bota em parar gravação, perfeito? Mas a gente ainda não terminou. Então, vamos lá. A gente vai, em primeiro lugar, para cima da primeira célula, lá apagar João Melo. Dá um del. Vai para cima da segunda, endereço. Dá um del. Zelador. Dá um del. Perfeito? Evidentemente que eu teria muitos outros campos por aqui embaixo, mas a gente não colocou. E, como a gente já fez tudo, não é? O que é que vai acontecer? A gente poderia parar bem aqui. E aqui a gente vai em macro e diz parar gravação da macro. Pronto. Se a gente voltar aqui, você observa que ele já vai querer gravar uma nova macro. Perfeito. Aí o que é que acontece? Essa macro já está gravada. Então a gente vai criar aqui uma espécie de um botão, que esse botão poderia ser criado de diversas maneiras. Às vezes a pessoa diz, rapaz, professor, que vocês não criou de outra maneira? Tudo bem, mas vamos fazer dessa forma aqui. Em outras aulas a gente vai explicar. Então a gente vai aqui em inserir, vai no formas, clica nele, e vamos escolher aqui esse retângulozinho aqui, este outro, pronto. Aí a gente vai aqui e desenha o retângulo, olha. Perfeito? Aqui nesse retângulo, se a gente clicar, a gente pode fazer toda uma parte de formatação, né, que a gente não vai fazer agora, cor, tudo mais, fica a cargo de vocês. Então, você observa que ele apareceu aqui. Então a gente vai para cima dele, clica com o botão direito. E vai em atribuir macro. Perfeito? Aqui, nós temos apenas uma macro, que foi uma que a gente fez apenas. Então vai, clica em recrutamento e dá o OK. Automaticamente a macro já está aqui, não é? E se você clicar com o botão direito, você pode editar texto, né? Por exemplo, você colocar um texto, alguma coisa, colocar o nome da macro, né? Bem, então vamos para cá. Ó. Vamos aqui digitar o nome das pessoas, né? Por exemplo, chegou o nome Gardênio Silva. Endereço Avenida YTR, número 9000. Profissão médico. Certo? Aí imprimimos, chegou um novo cliente, um novo candidato. Então vamos aqui clicar aqui no botão.
Observe que ele tirou automaticamente todos os nomes, como a gente queria. Agora é só vocês formatarem aqui, mudança de cor, colocar o nome aqui dentro e outros detalhes. Grato pela atenção, obrigado a todos e continue a gostar de nossa aula e, sobretudo, a se inscrever em nosso canal.